Som. Som. 1, 2, 3. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta manhã de domingo maravilhosa, que nosso bom Deus nos concedeu, estamos aqui mais uma vez para levar ao seu coração uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Que nosso bom Deus continue nos abençoando, como até que Ele tem feito. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a estar abrindo a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 96, aonde procederemos a leituras dos versículos 1 a 4. Salmo 96, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um novo cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Na sabedoria e na certeza, né, que temos que Deus, Ele é grande, que nosso Deus, Ele é maravilhoso, que nosso Deus é tremendo, e sabendo que Deus está no controle de nossas vidas, vamos entoar o hino de número 110. Vida com Jesus, hino de número 110. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus
enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Amém. Como fica a nossa vida com Jesus? Vamos nesse momento levar a Deus em uma oração de gratidão ao nosso bom Deus. Santo Deus e eterno Pai, graças damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeste vida, ó Deus, onde, ó Pai, estamos na Tua casa, ó Deus, para poder Te louvar e poder, ó Deus, Te agradecer o Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, vivemos dias difíceis, ó Deus. Esse vírus, ó Pai, que tem dizimado vida, ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que as Tuas mãos poderosas, ó Deus, pode, ó Deus, colocar um cessa nisso, ó Deus, a qualquer momento, ó Deus. Confiamos totalmente no Senhor e por isso, ó Deus, entregamos, ó Deus, as nossas vidas na Tua mão. Nos abençoe nesse dia, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor nos continue, ó Deus, dando, ó Pai, a sabedoria de poder Te louvar e poder Te agradecer o Teu santo nome, ó Deus. E também, ó Deus, fazer aquilo que a Tua palavra nos diz, ó Deus, que é ide e pregar o Teu evangelho. Nos ajude, ó Pai, a ter mais comunhão com o Senhor e nos aproximar, Santo Deus, mais de Ti. Esta oração que Te faço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2, versículos de 1 a 11. Você me acompanha aí, esses versículos. Filipenses 2, versículos de 1 a 11, assim diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há estranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, do modo que penseis as mesmas coisas. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que dos outros. Tende vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação e ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É nessa certeza, né, que sabemos que temos um Deus que cuida de nós, um Deus zeloso, um Deus que mandou o seu Filho para morrer naquela amarga cruz, para nos livrar dos nossos pecados. Mesmo assim, sabemos que somos pecadores, que temos cometido os pecados. Vamos, nesse instante, fazer uma oração de confissão de pecado. Vamos levar a Deus, pedindo a Deus perdão pelas falhas que cometemos, pelos nossos pecados, que Deus possa estar assim nos perdoando. Santo Deus e eterno Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Por isso, ó Deus, a Tua igreja, ó Pai, está, ó Deus, com cabeça baixa, ó Deus, pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, a ter mais comunhão com o Senhor. Nos ajude, ó Deus,
a reconhecer, ó Deus, nossos erros, Santo Deus, nossos pecados, e nos aproximar mais de Ti, ó Deus, através da Tua palavra, através das nossas orações. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e aumenta, ó Deus, a nossa fé em Ti. Essa é a oração que te faço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar o hino de número 164. Hino de número 164. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Provérbios capítulo 16, versículos de 1 a 3, assim diz a palavra de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Meus irmãos, estamos chegando já no mês de abril de 2021. Temos nós feito os nossos planos, os nossos anseios, as nossas esperanças daquilo que é real, né? Mas em 2019, né, veio essa Covid, e aonde, né, nos distanciou um dos outros. Nossos planos, eles foram assim, digamos assim, frustrados, podemos nos dizer assim. Mas sabemos que Deus está no controle. Mês de março agora, né, fez um ano dessa pandemia, né, que tem dizimado as vidas, tem tirado tantas pessoas próximas da gente, né? Temos tantas pessoas acometidas por esse vírus, os hospitais, né, superlotados. E muitas vezes, né, o homem, ele já não tem esperança, né, de tantas coisas ruins que
que falam, né, através das redes sociais. Meus irmãos, mais uma coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã é o que nós temos feito nesse momento que estamos, né, afastados da igreja, né, presencialmente. Mas eu creio que Deus tem um propósito em cima disso tudo. O que você está fazendo nessa manhã de domingo? O que temos feito todo esse tempo que temos passado fora de dentro das nossas igrejas? Partindo de um pressuposto, né, que leiamos a Bíblia todos os dias, que fazemos os nossos cultos domésticos todos os dias, que tiramos, né, 10, 15 minutos de oração por dia, partindo pelo pressuposto que isso acontece na nossa vida. Podemos dizer que tem aumentado, porque se a gente fazia isso, né, antes da pandemia, eu creio que eu e você agora, nós temos muito mais tempo, né, para meditar na palavra de Deus, para buscar mais a comunhão, os nossos cultos domésticos, dar uma esticadazinha a mais. Mas será que estamos fazendo isso? Será que esse tempo, nós estamos dedicando a esse tempo que estamos em casa, durante a nossa transmissão da escola dominical, né, no culto à noite que estamos transmitindo? E muitas pessoas que não estão nem trabalhando, estão ficando em casa, trabalhando de home office, ou alguma dessas formas. Será que o nosso tempo com Deus, ele tem aumentado? Será que, em vez de aumentar o nosso tempo para falar com Deus, para buscar, nós não estamos desperdiçando esse tempo? Nós não estamos ficando mais tempos, né, no Facebook, no WhatsApp, vendo essas imensas mensagens de fake news, e muitas das vezes até compartilhando. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos em casa, apenas mexendo no celular, compartilhando fake news, e estamos esquecendo qual é o propósito disso tudo. É nos aproximarmos com Deus. Você já parou para pensar no seu vizinho, no seu irmão, que muitas vezes está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda financeira? Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, vamos refletir, vamos pensar e vamos ver se estamos fazendo a coisa certa, porque é isso que Deus quer de nós, que nos aproximamos mais de perto dele, através da busca incessante das Escrituras, da palavra e na meditação da oração. Que Deus nos abençoe. Neste momento eu vou passar a palavra ao reverendo Diego, onde ele irá trazer uma palavra de conforto, de esperança ao meu coração, ao seu coração nesta manhã. Bom dia, meu querido, minha querida, que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, a você que está conosco aí junto com a sua família, através do YouTube. Nós temos, graças a Deus, um ótimo número de irmãos, irmãs, por que não dizer famílias que estão nos acompanhando
pelo nosso canal do YouTube. Nós temos também aí queridos, queridas que estão nos acompanhando pela nossa página do Facebook. E nós queremos nessa manhã bendizer o nome daquele que é invencível, que é inigualável, aquele que venceu a morte, aquele que a sepultura não pôde detê-lo. Nessa manhã, nosso coração e a nossa mente se voltam para aquilo que Jesus fez, sobretudo por aquilo que aconteceu no terceiro dia, a ressurreição do Senhor. Popularmente, esse final de semana foi o final de semana de Páscoa, né? Final de semana composto pela sexta-feira, popularmente conhecida como Santa, o sábado, também popularmente chamado de sábado de Aleluia, e o domingo da ressurreição. Para nós que buscamos moldar a nossa fé, uma fé bíblica, e moldamos a nossa fé segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos conta, nos ordena, o dia santo, o dia especial para nós é o dia de hoje. É o domingo, é o terceiro dia, quando o nosso Senhor Jesus ressuscitou. E nesse domingo, como popularmente nós chamamos domingo de Páscoa, não existe outro tema, não existe um tema mais importante do que o tema da ressurreição do Senhor Jesus. E nessa manhã, o meu convite a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, é que você, em primeiro lugar, compartilhe essa transmissão. Nós precisamos contar para a nossa sociedade que a ressurreição, ou a Páscoa, como nós entendemos, ela não tem a ver com ovo de chocolate ou com coelho. A Páscoa tem a ver com a ressurreição do Senhor. E a nossa sociedade precisa ser lembrada, ou precisa saber dessa história maravilhosa. Convido você para compartilhar. Compartilha no grupo aí da sua família, no grupo dos seus amigos de trabalho. Compartilhe esse momento onde nós nos voltaremos para a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus e para compreender as mensagens maravilhosas, eternas, sobrenaturais que estão em torno deste evento maravilhoso que é a ressurreição do Senhor. E eu convido você para que nos próximos, acredito que 40 minutos, para que você não se distraia, para que você não olhe outra página do Facebook, para que você não vá procurar outra programação para você assistir, que você não se interta com as mensagens de WhatsApp. Espera um pouquinho, daqui a 40 minutos você responde, você interage com as suas outras redes sociais. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós leremos os versículos 19 a 23. Encontre na sua Bíblia. Compartilhe a sua Bíblia aí com quem está ao seu lado. Não feche a sua Bíblia por hipótese nenhuma. E vamos juntos estudar a palavra de Deus nessa manhã, onde nós dedicamos a nossa atenção, o nosso coração, a louvar ao Senhor pela sua ressurreição e resgatar, né, o seu significado e a sua importância para a nossa fé. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. João registrou assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Deixa a sua Bíblia marcada nesse texto. Não vá para outro texto nesse momento, para você perceber que lições preciosas estão registradas nesse bloco de versículos, nesse episódio que aconteceu num domingo, numa tarde de domingo, quando o Senhor ressuscitou. E eu queria lembrar você da importância de nós
sempre estarmos olhando para o lugar certo, não é verdade? Ontem eu estava conversando com uma senhora, e uma senhora contando que ela estava fazendo um bolo de milho, e um bolo de milho que tinha promessa de ficar delicioso. Ia ficar espetacular, com um cafezinho, então, maravilhoso. Só que essa senhora se interteu, ela tirou os olhos do bolo que estava sendo assado, e ela voltou os seus olhos para outras realidades, e ela esqueceu completamente que no forno do fogão da casa dela tinha um bolo de milho que estava prestes a queimar. Só que ela não viu, ela não percebeu, ela estava com os seus olhos em outro lugar. Ela estava atualizando o seu Facebook, ela estava olhando o seu WhatsApp, respondendo mensagens, comunicando, ligando, atendendo ligação, e quando ela assustou, o cheiro de queimado tomou conta da cozinha. E ela se lembrou que aquele bolo estava lá aguardando ser retirado daquele forno quente. O resultado você já deve ter percebido. Aquele bolo queimou e ele ficou inaproveitável. Foi todo para o lixo. O problema daquela senhora é que ela colocou o olho no lugar errado. E ela tirou o olho de onde ela deveria mantê-lo. E essa história de colocar o olho no lugar errado aconteceu exatamente com os discípulos nesse momento, no texto que nós lemos. Os discípulos estão no dia da ressurreição. Pessoas já haviam visto Jesus ressurreto. Pessoas que estão entre eles já haviam visto, conversado com o Senhor ressurreto. Pessoas que estavam entre eles já tinham compartilhado com eles que Jesus havia ressuscitado. E eles ainda assim estão com os olhos no lugar errado. E é por estarem com os olhos no lugar errado que eles estão trancados dentro de uma casa. Se você compreender o que está dizendo o versículo 19 está dizendo que naquela tarde eles estão numa casa e as portas estão trancadas. E eles estão com medo, trancados dentro dessa casa, com medo dos judeus. A reação deles é uma reação que é compreensível, porque nos últimos dias o mestre deles havia sido perseguido, injustamente acusado, injustamente torturado, injustamente preso, injustamente condenado e morto. E eles estavam então com medo dos judeus, com medo de que, agora que os judeus executaram o líder, o mestre deles, os judeus viessem para poder atacá-los, viessem para poder fazer com eles a mesma coisa que foi feito com o mestre. E naquele cair da tarde, com as portas trancadas, numa tarde clara, aqueles discípulos estão com os olhos no lugar errado. Por isso é que eles estão com medo. Se você prestar atenção no capítulo 20, por exemplo, no versículo 12, o versículo 12 nos conta que Maria, que estava dentro daquela casa, Maria já havia visto 2 anjos brancos sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e um nos pés. Olha como João registra dos versículos 14 a 16, o diálogo destes anjos com Maria. E ela procurando, depois Maria ouve a voz de Jesus, no versículo 16. Jesus chama Maria, Maria identifica Jesus, Jesus informa, conversa com Maria, e no versículo 18, Jesus manda Maria e anunciar aos discípulos que ele estava vivo e tudo aquilo que havia acontecido. Todos aqueles sinais miraculosos, sobrenaturais que haviam acontecido, já haviam acontecido. O problema é que os olhos daqueles homens e daquelas mulheres não estavam no que realmente estava acontecendo com Jesus. Mas eles tiraram os olhos de tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus e começaram a olhar para aquilo que os judeus poderiam fazer se caso os judeus os alcançassem e os encontrassem. Eles tiraram os olhos de uma realidade que já havia acontecido e ficaram com medo de algo que poderia acontecer. Você já passou por isso? Você esquece de algo que já aconteceu e você começa a imaginar o que pode acontecer caso aconteça aquilo ou aquilo outro. É interessante a gente parar para pensar como isso acontece conosco. Aconteceu com os discípulos.
Eles tiraram os olhos de todas as manifestações sobrenaturais da presença de Jesus com eles, ressuscitado. E quantas vezes nós tiramos os olhos daquilo que Deus já fez ao longo da história, inclusive do que Ele fez através de Jesus, da ressurreição do Senhor, do poder de Deus que traz Jesus da morte para a vida, premiando-o com a vida pela sua obediência perfeita. E nós colocamos os olhos no WhatsApp, no jornal, na notícia, no político, em pessoas falhas e limitadas como nós. E nos encontramos com medo, trancafiados dentro do nosso mundo, com medo de uma hipótese do que pode acontecer caso aquilo que você teme aconteça. E você se esquece de tudo aquilo que Deus já fez, inclusive que o nosso Senhor, Ele não está morto dentro de uma sepultura. Ele está vivo e Ele prometeu estar ao nosso lado. Nessa Páscoa, nesse final de semana de ressurreição de Jesus, guarde isso no seu coração. Você não precisa negligenciar os fatos, mas você não pode se esquecer dessa realidade inquestionável da vida de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo que Ele nos prometeu, da sua presença ao nosso lado, da sua presença conosco ao longo da caminhada, de que Ele foi assunto aos céus, mas que Ele voltará para nos buscar, que Ele foi preparar um lugar para que onde Ele está, estejamos nós também. E Ele segue conosco enquanto esse dia não chega. Não faça como os discípulos, não coloque os seus olhos nas possibilidades, coloque os seus olhos na realidade. E a realidade que nós celebramos nessa manhã é que Jesus está vivo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o governador do universo e Ele está ao nosso lado. Porém o texto continua, os discípulos estavam naquela casa, e eu chamo a sua atenção para como esses verbos se manifestam, eu chamo a sua atenção para como João registra tudo o que está aqui. Olha o versículo 19 ainda. Trancadas as portas, onde estavam os discípulos. Perceba os verbos no plural. Perceba que eles estão juntos dentro daquela mesma casa. Perceba que diante desse momento de medo, eles estão unidos e estão reunidos. Eles estavam com medo dos judeus e dentro de uma casa com as portas trancadas. Talvez orando a Deus, buscando uma direção para saber o que fazer naquele momento. Talvez comparando as observações, aquilo que foi dito, comparando as informações que Maria havia dado. Ela disse que viu o Senhor. Como que é essa história? Ouvindo talvez o relato de Maria. Considerando o que eles fariam, se eles permaneceriam juntos e encarariam uma possível perseguição dos judeus, ou se eles se dispersariam, se eles espalhariam-se e se eles seguiam cada um o seu caminho. São possibilidades reais que poderiam estar no meio daqueles irmãos, daqueles discípulos. Perceba uma coisa, diante da possibilidade de tempos difíceis, os discípulos não se isolaram. Eles não se afastaram dos irmãos, eles se aproximaram dos irmãos. Perceba isso. Esses verbos no plural indicam exatamente isso para nós. Eles temiam tempos difíceis, eles temiam perseguição, eles estavam com medo que os judeus fizessem com eles o que havia feito com Cristo. Eles estavam com medo dentro daquela casa, mas mesmo um momento difícil não fez com que aqueles irmãos se isolassem, se afastassem das pessoas, deixassem de compartilhar a vida, até mesmo de compartilhar aquele momento de medo. Irmãos, e nós estamos inegavelmente vivendo talvez um dos tempos mais difíceis dos últimos 100 anos. Possivelmente o nosso país nunca enfrentou um momento tão difícil em vários aspectos como nós estamos enfrentando hoje. Agora, esse momento difícil não pode fazer com que você se afaste dos seus irmãos. Esse momento difícil não pode fazer com que você se isole. Nessa manhã de ressurreição, eu queria dizer para você que a última coisa que você deve fazer é se isolar dos seus irmãos na fé. Aí talvez você diga aí na sua casa, mas pastor, a gente está correndo risco se a gente começar a se ajuntar. É verdade.
Mas você pode aproveitar todos os recursos que nós temos. Você pode ligar para uma pessoa, você pode dar uma palavra de fortalecimento. Você pode sim, com toda segurança e cuidado, socorrer alguém que precisa. Você pode tirar os olhos de você mesmo e começar a olhar para quem está no seu entorno, para os seus irmãos, para os seus vizinhos. Quantas pessoas necessitando de alguém do lado para socorrê-los, para fortalecê-los, para trazer uma palavra de ânimo e até mesmo em necessidades muito práticas. Você se isolar nesse momento que estamos vivendo talvez seja a pior possibilidade. Você precisa fazer como os discípulos, e eu também, não deixarmos e não nos afastarmos, compreendemos a importância de estarmos juntos, mesmo que nós aproveitemos as possibilidades das redes sociais, do WhatsApp, do telefone, para que nós possamos não deixar que os nossos laços se desfaçam e que nós nos afastemos. Aproveitar as oportunidades de luto e de luta para trazer palavras de conforto, aproveitar as possibilidades de vitória e de alegria para celebrarmos juntos com os irmãos, lembrarmos dessa verdade maravilhosa, que nós temos essa ressurreição para a gente celebrar, que nós temos paz com Deus, que nós temos o comissionamento. Deus nos deu uma ordem, nos deu uma missão que deve ser executada juntos. Nós somos capacitados juntos pelo Espírito Santo. E perceba como os discípulos, eles decidiram enfrentar esse momento juntos. Eles não se isolaram. E foi juntos que eles ouviram uma frase de Jesus, que está no final do versículo 19. Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Que palavra oportuna! Para aqueles que estavam com medo, o Senhor ressurreto aparece no meio deles de maneira sobrenatural e diz para eles o que eles precisavam, não só ouvir, mas experimentar. Jesus se coloca no meio deles e fala assim: olha, paz seja com vocês, e por favor, não ache que isso é um cumprimento como: ei, bom dia, como você está? Não é só um protocolo, não é só uma cortesia, não é um cumprimento por educação. Isso está em plena harmonia com tudo aquilo que aconteceu agora. O medo que eles estavam de serem perseguidos pelos judeus. Agora, amplie um pouco o seu conhecimento. Está em plena harmonia com tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Quando Jesus nasceu, as hostes celestiais cantaram: paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, quando ele estava no seu ministério, está registrado em Mateus capítulo 11, 28 a 30, ele prometeu o descanso, ele prometeu uma condição de paz para a nossa alma se nós fôssemos até ele. A paz com Deus e a paz entre as pessoas sempre foi um assunto da pregação de Jesus. Jesus, ele sempre tinha na sua pregação, na sua mensagem, a paz como um elemento essencial da sua vida. Essa saudação com paz faz com que os discípulos se levantem e se recordem da presença de Jesus no meio deles. A presença de Jesus é que traria paz. Que eles se lembrem que Jesus já havia eliminado toda a possibilidade de medo e de incerteza, porque ele estava ali com eles. Meus irmãos, com certeza, o fato de que a paz foi a primeira palavra do nosso Senhor, quando visitou aqueles irmãos naquela sala, está em completa harmonia com a maneira de Jesus lidar com eles. A paz de Jesus veio para trazer calma e conforto ao coração daqueles homens que estavam com medo. Jesus vivo, ressurreto, proclama paz sobre aqueles irmãos que estavam com medo. É a paz que estava nos lábios de Jesus, que foi parte dos ensinos dos apóstolos. Se você parar um pouquinho para lembrar, daqui a pouco o apóstolo Paulo começa a pregar, os apóstolos começam a pregar em Atos, e nós vamos ver o evangelho sendo pregado, o evangelho que promove a paz com Deus. Os seres humanos que estão rebeldes contra Deus, os seres humanos que estão se rebelando de todas as formas contra Deus, eles têm no Evangelho a possibilidade de não viver mais em rebeldia, mas viver em paz com Deus, através do precioso sangue do Cordeiro de Deus que é derramado na cruz do Calvário, através da expiação do sacrifício vicário de Cristo Jesus.
E quando esse ser humano, ele tem paz com Deus, ele tem o seu coração pacificado, o seu coração transformado, o seu coração regenerado, ele tem a possibilidade, ele pode escolher em viver em paz com as pessoas. A graça de Deus, através do Evangelho, é derramada no nosso coração. O amor de Deus vem ao nosso alcance. E nós então somos capacitados a escolher a viver em paz com os homens. Deixa eu te dizer uma coisa no meio de um tempo de tanta agitação. O Evangelho é um Evangelho que proclama a paz do ser humano rebelde contra o seu Criador. O Evangelho reconcilia o ser humano com o Deus Criador. E o Evangelho reconcilia homens com homens, seres humanos com seres humanos. Então eu gostaria que nessa manhã de Páscoa você guardasse no seu coração que qualquer tipo de cristianismo que queira matar as pessoas, mesmo que figuradamente, está à beira da apostasia. Qualquer cristianismo que fomenta a perseguição a pessoas, que fomenta você denegrir a imagem de pessoas, você destruir o caráter de pessoas, você tratar as pessoas sem respeito e sem dignidade. Se o cristianismo que nós seguimos, meus irmãos, nos incentiva a esse tipo de postura violenta, eu queria te dizer que nós estamos à beira da apostasia. Porque o cristianismo que Jesus pregou é o cristianismo que promove a paz. A mensagem de Jesus, melhor dizendo, a mensagem de Jesus, ela promove a paz entre nós e Deus, e ela nos desafia a ter paz uns com os outros, a propagar a verdadeira paz, a paz de Cristo. É por isso que Jesus vai ao encontro daqueles homens e diz com eles: paz seja convosco, paz seja convosco. E aí depois dele dizer isso, ele mostra as mãos, ele mostra as suas mãos feridas, ele mostra o seu lado ferido. E a reação daqueles discípulos é de alegria. Eles não ficam tristes, eles não ficam cabisbaixos, eles não ficam desanimados, eles não ficam desmotivados. A reação deles é completamente o contrário. Eles se alegram por verem o Senhor. Agora perceba um detalhe aqui. Eles não se alegram porque o risco da perseguição acabou. O texto é muito claro. Eles se alegram ao verem o Senhor. Eles se alegram pelo fato de Jesus estar vivo. Eles não se alegram porque Jesus resolveu o problema deles e agora Roma não os perseguiria ou os judeus não os perseguiriam. Eles se alegram porque Cristo está vivo. Uma coisa que eu e você nesses dias nós precisamos urgentemente pensar é que a fonte da nossa alegria não é se a pandemia ou não foi resolvida, mas a nossa fonte da verdadeira alegria, da inesgotável alegria é o Senhor, e a nossa alegria no Senhor é que é a nossa força. É algo que nós precisamos resgatar, porque se a nossa alegria no Senhor depender das circunstâncias, meu querido e minha querida, nós vamos viver infelizes e tristes o resto da nossa vida, porque todos os dias nós encontramos algo para minar a nossa alegria. A ameaça ainda estava presente, mas o Senhor estava vivo. A ameaça ainda estava presente, mas eles viram o Senhor. Eles perceberam que Jesus Cristo estava vivo. E é interessante que, ao perceberem aquilo que estava diante dos olhos dele, eles se alegram. Eles se alegram. Eles se alegram por verem a palavra de Jesus se cumprindo. Eles se alegram por perceberem que Jesus havia dito isso para eles e que agora o que Jesus havia dito se cumpre diante dos olhos deles. Irmãos, é precioso demais perceber a reação desses nossos irmãos. Ou melhor dizendo, o apóstolo João registra o desfecho de palavras que já estavam presentes na pregação de Jesus. Quando você volta, por exemplo, no capítulo 16, dos versículos 20 a 22, Jesus já estava prometendo isso, confira na sua Bíblia. No capítulo 16, dos versículos 20 a 22, Jesus diz que chegaria um momento em que eles chorariam, em que eles lamentariam, e todo mundo ficaria alegre. Foi o que aconteceu. Os discípulos, os seguidores de Jesus choraram e lamentaram, e todo mundo ficou alegre com a condenação de Cristo Jesus. Eles ficaram tristes, agora a tristeza deles é convertida em alegria. É interessante, versículo 22,
Jesus falando para eles: agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Os discípulos se lembram dessa palavra. Eles se lembram que Jesus já havia dito isso para eles. E o que trouxe alegria ao coração daqueles homens e mulheres é o cumprimento das palavras de Jesus que ele já havia dito, e a presença de Jesus no meio deles. A presença de Jesus trouxe alegria e paz num ambiente de medo e de perseguição. Olha que mensagem maravilhosa para os nossos dias. Nós vivemos em tempos de cuidado e dor, em tempos de aflição, em tempos de incerteza, isso é inegável. Mas mesmo em tempos de cuidado, de dor, de aflição, de incerteza e de luto, nós podemos experimentar a alegria que a presença de Jesus traz, e uma alegria soberana que pode reinar em meio à perseguição, à angústia, à pandemia, à tristeza e o sofrimento. Não é uma alegria por causa de que as coisas estão bem, indo conforme o que a gente quer, mas é uma alegria que a presença de Jesus, que a vida de Jesus em nós produz de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inexplicável, e como Jesus mesmo disse, produz um coração alegre, de uma alegria que ninguém pode tirar. Nessa manhã eu queria dizer para você que não basta, não é suficiente você saber que Jesus ressuscitou. Saber que Jesus ressuscitou, a grande maioria das pessoas sabem, até aqueles que não acreditam na ressurreição. Até aqueles que dizem que o que as pessoas viram foi um surto coletivo e que eles tiveram uma alucinação coletiva. Ou aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou de fato, mas ressuscitou no coração dos discípulos. Infelizmente sim, tem gente que prega isso. Irmãos, não basta saber que Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer que a sua presença é que pode nos dar segurança nesse tempo de insegurança. Não basta somente saber que Jesus ressuscitou, nós precisamos crer que Jesus Cristo pode produzir no nosso coração uma alegria, mesmo que o nosso contexto não nos favoreça diante de tudo que estamos vivendo. A presença de Jesus em nós pode produzir calma no coração no meio de um mundo agitado. A presença de Jesus em nós pode trazer calma num coração no meio de tanta angústia. É a presença de Jesus em nós que pode nos libertar do medo que nos aprisiona, que nos apavora, que nos tira a racionalidade. É a presença de Jesus em nós que pode nos ajudar a viver num tempo de tanta incerteza. É resgatarmos, irmãos, o significado maravilhoso do que é Jesus ressurreto, vivo, reinando, soberano, divino, governando a história, com todo o poder, tendo todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. E é a presença dele em nós, que vai fazer diferença no meio de insegurança, de tristeza, de medo e de incerteza. Fez diferença na vida dos discípulos, fez diferença na vida da igreja. E diante dessa alegria que tomou conta do coração dos discípulos, Jesus dá uma missão para eles. Versículos finais do texto 21, 22 e 23. Depois que os discípulos se alegram ao ver o Senhor, Jesus diz para eles: Pai seja convosco, de novo. E diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Perceba, meus irmãos, que depois de serem encontrados por Jesus, depois de verem Jesus vivo, ressurreto, depois de verem Jesus diante deles, eles se alegram. E depois que eles se alegram, mesmo no meio de um ambiente de perseguição e de risco e de incerteza, Jesus dá uma missão para eles. Jesus, que foi o enviado do Pai, agora ele envia os seus discípulos como seus mensageiros e como seus representantes. Daqui em diante, os apóstolos vão ser aqueles que levam a mensagem de Jesus e aqueles que representam a Jesus, aqueles que dão sequência na obra de Jesus. E no meio de tudo isso, as três pessoas da Trindade estão envolvidas nesse comissionamento.
Jesus, o nosso Senhor, está presente entre eles. Jesus diz para eles, assim como o Pai havia enviado Jesus, Ele os enviava. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, recai sobre eles, vem sobre eles, os enche de poder e os capacita para cumprir essa missão. Eles devem levar uma mensagem e eles devem representar Jesus. Esse é o desafio dos discípulos e esse também é o nosso desafio. Nós, nesses dias de incerteza, de cuidado, de dor, de sofrimento, de angústia, de todos esses sentimentos que nós estamos experimentando, nós temos a missão que Jesus nos deu para cumprir. Nós temos que levar a sua mensagem e nós temos que representar Jesus no meio deste mundo tenebroso, dessa sociedade em trevas. O grande problema é que às vezes eu e você perdemos de vista o que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é confundida com mensagens políticas, ou com uma moralidade que não fala de salvação, mas simplesmente condenando um comportamento ou outro, e às vezes reafirmando comportamentos que eu, segundo a minha opinião, acho que são adequados. E nós nos esquecemos do que significa de verdade o Evangelho, a mensagem que deve ser pregada, a mensagem que deve ser compartilhada. A mensagem genuína que saiu dos lábios de Jesus e que foi pregada pelos apóstolos, que foi pregada pela igreja ao longo do tempo, que foi resgatada pela reforma protestante e que nos foi trazida como herança. O problema, meus irmãos, muitas vezes é que nesse momento de Páscoa, quando alguém chegar na sua casa com um ovo de Páscoa para dar para o seu filho, para falar que o coelhinho da Páscoa mandou aquele ovo, você não consegue aproveitar aquela oportunidade para falar da mensagem da ressurreição, de voltar no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, falar da Páscoa judaica e fazer uma ligação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã e mostrar para as pessoas como uma coisa tem uma relação com a outra e como e por que nós não celebramos Páscoa judaica e celebramos a ressurreição de Jesus. Muitas vezes cristãos não sabem explicar isso. Não temos a mensagem do Evangelho nos lábios. E quando precisamos representar Jesus, às vezes representamos mal. Falamos como Ele não falaria, agimos como Ele jamais agiu, amamos coisas que Jesus odeia, que Jesus condena na sua palavra, e condenamos coisas e pessoas que Jesus ama. O problema todo para nós como igreja nesses dias é a mensagem que temos pregado e como representamos a Cristo. Perceba que Jesus deu uma mensagem, uma menção para nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que Jesus trouxe alegria, acalmou o coração daqueles homens, tirou eles daquela angústia, libertou eles do medo e da incerteza? Não foi para que eles tivessem uma vida boa, foi para cumprir a missão. Porque aqueles homens e mulheres inseguros, tristes, agitados, angustiados, aprisionados pelo medo e pela incerteza, não conseguiriam cumprir essa missão. Então Jesus vem, derrama no coração deles a segurança nele, a alegria da presença dele, a calma de vê-lo ali ressurreto, liberta aqueles homens e mulheres do medo, liberta-os da incerteza do que está acontecendo, e Jesus faz isso para que eles pudessem cumprir a missão, não para que eles tivessem uma boa vida, uma vida confortável nos seus lares. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Se você está inseguro e quer que Jesus te dê segurança, se você está triste e quer que Jesus te alegre, se você está agitado e angustiado e quer que Jesus te acalme, se você está aprisionado pelo medo e quer que Jesus te liberte da prisão do medo, se você está inseguro e incerto com o que vai acontecer e quer que Jesus dê certeza ao seu coração, entenda uma coisa, Ele pode fazer isso, e se Ele o fizer, Ele fará para que você tenha condição de pregar o Evangelho e de representá-lo da melhor maneira, não para você viver de maneira confortável no seu lar. Faz parte viver confortável em alguns momentos, mas não é a principal função de Jesus nos trazer
todas essas bênçãos. Os discípulos deveriam fazer o mesmo que ele fez. Os discípulos deveriam continuar a sua obra, os discípulos deveriam continuar aquilo que ele havia feito e começar de onde ele tinha parado. Os discípulos deveriam ser testemunhas da verdade, como Jesus foi. Os discípulos deveriam pregar a Jesus e o Evangelho, assim como Jesus pregou. Os discípulos deveriam ser os proclamadores. Os discípulos deveriam, a partir daquele momento, servir como Jesus os serviu e nos serviu com a sua vida. E os discípulos deveriam entender que eles estavam naquele momento recebendo uma missão não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Porque Jesus veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou. Jesus está nos ensinando que fazer parte da sua missão é olhar para a missão que ele recebeu do Pai e nós entendermos que nós temos que continuar fazendo aquilo que ele fez. Pregando, trazendo o reino de Deus, pregando o reino de Deus e vivenciando o reino de Deus que já está em nós. É isso que não somente nós de maneira individual devemos fazer, mas que a igreja deve fazer. Tudo aquilo que nós devemos fazer e pregar como igreja, devemos fazer imitando a Cristo. Toda a mensagem que devemos pregar imitando a Cristo. Toda a ação que devemos fazê-la imitando a Cristo, porque foi isso que ele fez com relação ao Pai, a perfeita obediência ao Pai. E eu queria encerrar contando para você um pequeno testemunho, e que está num livro, um livro muito bom que você pode comprar e ler, se você quiser, eu tenho esse livro. Chama-se Ministério de Misericórdia, de um pastor presbiteriano chamado Tim Keller. Ministério de Misericórdia. O Tim Keller conta nesse livro um relato que aconteceu no século IV. No século IV, o imperador Juliano tentou reavivar o paganismo, não o cristianismo, o paganismo. O paganismo naquele século estava agonizando por causa do avanço do cristianismo. O paganismo estava perdendo espaço na sociedade, estava perdendo adeptos, porque o cristianismo estava se expandindo. E então o imperador Juliano teve um plano. Ele ordenou que se criasse em todas as cidades abrigos para dar assistência aos pobres. O imperador romano, para tentar ganhar a população, ele mandou criar em cada cidade abrigos para assistir os pobres. E o imperador romano deixou na história registrada essa frase que eu vou ler para você. O imperador Juliano disse, enquanto ele tentava expandir o paganismo: é uma vergonha que enquanto os cristãos socorrem os seus pobres, socorram também os nossos, e todo mundo veja que não ajudamos nosso próprio povo. É assim que os cristãos viviam naquele tempo, logo após Jesus partir, encarnando a mensagem e a representatividade de Jesus. Encarnando a mensagem e a maneira como Jesus vivia, como eles representavam a Jesus. Nessa manhã, manhã de ressurreição, manhã quando nós celebramos, devemos guardar no nosso coração que Jesus é o nosso modelo para pregarmos e para o representá-lo. Jesus, ele foi enviado ao Pai, ao mundo. João disse isso lá no capítulo 3. Jesus, ele se encarnou, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus se fez carne e habitou entre nós com o objetivo de trazer salvação para mim e para você. Jesus não era desse mundo e ele se encarnou. Nós também não pertencemos a este mundo, mas somos por Jesus enviados ao mundo para dar testemunho dele, capacitados pelo Espírito Santo. E nós vamos dar testemunho dele e vamos cumprir essa missão quando dedicarmos em pregar o Evangelho e agir e viver como Jesus viveu no seu tempo de ministério e como os discípulos ao longo da história foram vivendo. Que nessa manhã, que é uma manhã onde os elementos que nos trazem medo, tristeza, angústia e rancor estão presentes,
que você possa ser alegrado, que você possa ser motivado, que você possa ser despertado, despertada, encorajado, capacitado pela mensagem e, além disso, pela presença do Jesus ressurreto entre nós. A mensagem da Páscoa, eu insisto, não é a mensagem de um coelho, muito menos de um coelho que bota ovo, muito menos de um coelho que bota ovo de chocolate com um brinquedo dentro. A mensagem da Páscoa é a mensagem da ressurreição. E eu gostaria que você nessa manhã se lembrasse que Jesus, Ele é invencível, Ele é inigualável. A morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde detê-lo. Ele está vivo, Ele ressurgiu, Ele reina, Ele sempre existiu. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso príncipe da paz. E diante da sua vida, da sua mensagem, nós devemos olhar o seu exemplo e pregar e viver como Ele pregou e viveu. Você pode orar comigo? Senhor Jesus, nessa manhã nós te adoramos, nessa manhã nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és único, que Tu és maravilhoso, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o soberano. Nessa manhã nós reconhecemos que a sepultura não conseguiu detê-lo. Nós reconhecemos que o Teu sacrifício foi aceito pelo Pai, e o Pai trouxe-o da morte para a vida. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós reconhecemos que toda a segurança, toda a alegria, todo o consolo, todo o conforto, toda a paz que precisamos na vida, nós encontramos plenamente no Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Rei dos Reis. Nós te adoramos, Senhor do Universo. Nós te adoramos, Filho unigênito do Deus Pai, Criador de todas as coisas. E pedimos ao Senhor que nos ajude diante, ó Deus, desse tempo tão difícil que temos vivendo. Que nós possamos levar aos aflitos uma mensagem de paz. Que nós possamos levar àqueles que estão com medo uma mensagem de paz e de esperança. Que nós possamos levar a mensagem do Teu Evangelho, a mensagem fiel do Teu Evangelho. Que nós possamos levar também a representação do Teu reino. Que nós, com a nossa vida, com as nossas ações, possamos sinalizar para este mundo que o Teu reino chegou. Que o Rei do reino, que é o Senhor Jesus, está vivo, e Ele vive em nós, e Ele se manifesta através de nós. Ajuda-nos a fazer isso individualmente, a fazer isso como famílias. Ajuda-nos, ó Deus, no meio desse tempo turbulento, a fazermos assim como igreja. Ajuda-nos, Senhor, para que a ressurreição faça sentido, e para que essa sociedade compreenda o que nós celebramos nesse dia. Porque nós celebramos todo o domingo. E a quem nós celebramos quando nós nos reunimos. Ó Pai, é assim que nós oramos, te louvando, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Nós estamos chegando ao final desse momento de escola bíblica dominical, especial, né, de domingo de ressurreição. E o tema da ressurreição estará conosco ao longo de todo o dia. Estará conosco também no culto à noite. Nós cantaremos e louvaremos a Jesus às 18h30. Estaremos transmitindo a nossa celebração, o nosso culto, nosso momento de adoração e louvor a Jesus Cristo nosso Senhor. E eu convido você a estar presente conosco, a compartilhar da transmissão. E à noite nós compreenderemos mais ainda sobre a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição, logo mais à noite, vai ser uma mensagem propícia para aqueles que estão frustrados. Muitos de nós, quando nos despedimos do ano de 2020, nós falamos assim:
Graças a Deus, acabou o 2020, agora o 2021 vai ser diferente. E nós nos frustramos com muita coisa. Se você está frustrado com o ano, ouça a mensagem que nós compartilharemos nessa noite. Eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração e vai tirar você dessa frustração. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Jesus nosso Senhor esteja presente ao seu lado, ao lado de toda a sua família, enquanto você viver nessa terra. Um forte abraço e até logo mais, se Deus quiser.